Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 11 de Marcos. Então, dando aquela breve introdução, este é um canal onde aqui a gente compartilha um capítulo por dia da Bíblia. E se você está chegando, seja muito bem-vindo. E o que mais? É isso. Aí, normalmente eu faço uma leitura corrida do livro, né, do capítulo, porque eu acho muito importante a gente ler a Bíblia, né? Cada um aí vai ter seu olhar diferente. Depois eu trago as minhas considerações, tendo em vista que Deus tem colocado algumas coisas no meu coração que às vezes, né, lança uma luz, né, um faz de luz aí, que às vezes as pessoas acham difícil de ler a Bíblia, de aplicar. Então, eu tenho aqui esse propósito, né, de estar tentando te ajudar a tornar esse caminho mais fácil, a tornar esse caminho mais leve, compreensível, agradável. Eu sou uma pessoa que ama a Bíblia e eu acho muito importante nos nossos dias, né? A gente focar nisso, focar nessa palavra, nessa mensagem. E além disso, eu também tenho uma comunidade, um grupo, né? Chamada Comunidade Online Eu Escolho Cristo Todo Dia, onde ali na verdade nós, podemos interagir para fazer a Bíblia aplicável, né? Porque de fato a Bíblia é um livro que tem aí como é que se diz? Seu contexto naquela época, na antiguidade, parece muito distante de nós, mas a Bíblia, como a gente ouve por aí, não sei se você já ouviu, mas a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então ela é altamente aplicável e eu vou te mostrar isso. Quero te mostrar isso, faço isso na comunidade de uma maneira mais prática. E por aqui a gente também fala a respeito, tanto que hoje eu gostaria... Vamos ver como o Espírito Santo nos direciona. Eu não gosto de ficar dando spoiler, porque às vezes ele muda, assim. Mas hoje, o que eu entendo desse capítulo, a princípio, é realmente falando: cumpra o propósito pelo qual você nasceu, sabe? Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso, pretendo. Quanto à comunidade, o link fica aqui na descrição, caso você tenha interesse de se inscrever. Como eu disse, é um grupo onde eu apareço todos os dias, né? E você pode ter contato a hora que você tiver interesse, enfim. E eu indico livro, série, filme e que mais? A gente vive uma jornada junto, né? E é um mês. Se você tiver interesse em renovar, ótimo. Se não, faz um mês e não gostou, vaza. Se não gostar também, dentro de uma semana, seu dinheiro de volta. É isso, gente. Vamos começar orando e a gente parte para a nossa leitura. Pretendo fazer uma leitura corrida, apesar de hoje ser um capítulo um pouquinho menor, então acho que dá pra gente comentar, mas vou tentar fazer uma leitura corrida e aí no final a gente traz as considerações, beleza? Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se inicia, Deus, te agradecemos, consagramos a Ti, Deus, nossos trabalhos. Talvez alguns aqui estejam entrando em férias, feriados, seja lá como for, Deus, em nome de Jesus, em tudo, que o Senhor esteja conosco, que as tuas mãos sejam conosco, sabe, Deus, nos guiando, nos livrando, nos protegendo e nos amando, sabe, Deus, sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso da nossa alma, da nossa vida, mas que também, Deus, não façamos dessa graça e da misericórdia que o Senhor tem para pecar contra Ti, mas que isso nos aproxime de Ti com amor, com obediência, com gratidão
Em nome de Jesus, é o que oramos, te pedimos. Eu oro pela vida de cada um aqui, pelos afazeres, que o Senhor hoje traga discernimento, clareza, direção. Abra os seus olhos, suas mentes, seus ouvidos para entender aquilo que o Senhor os está chamando a fazer, a cumprir, e dá força e coragem, Deus, caso seja difícil essa tarefa, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento a respeito da Tua palavra, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bora! Vai dizer assim. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então, Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam à frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês as transformaram no esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então, Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Depois voltaram para Jerusalém quando estava andando pelo pátio do templo.
Chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Pronto. Esse é o capítulo 11 de Marcos. Capítulo 11 de Marcos, então, vai começar falando que Jesus vai chegando ali perto de Jerusalém, passando pelos povoados de Betânia e Betfagé. Betânia, eu esqueci de anotar o significado, mas é tipo casa de azeite ou casa... tem outro nome também, um nome bem... Betfagé, o nome da cidade, o significado do nome da cidade quer dizer casa de figo verde. Então, beleza, guarda isso. Beleza, aí Jesus vira e fala para os seus discípulos: vão à frente, lá vocês vão encontrar um jumentinho que está amarrado, e aí vocês, que nunca foi montado, vocês vão precisar desamarrar ele e traz a mim. Se alguém perguntar o que está acontecendo, você fala que depois o mestre devolve. E uma das coisas que eu queria aqui comentar é como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão seguindo o seu propósito. Gente, os caras vão lá, desamarram um jumento novo que nunca foi montado, devia ser o caçulinho, o amadinho do dono. Como assim? Pega-se e leva. Mas sabe, gente, as coisas vão cooperando, tudo favorece o cumprimento, para o cumprimento daquilo que serve para glorificar a Deus. Essa parte ela é muito importante porque ela vai falar ali no livro de Zacarias, né? Zacarias 9:9. Eu vou até ler, porque é uma das coisas mais importantes, uma das profecias assim, que na hora que eles vissem, eles iam ter certeza que aquele era o Messias. Porque olha só o que Zacarias profetiza: alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então eu sempre gosto de trazer essa referência. Por quê? Porque isso abriu os olhos de todos que estavam ali, tanto que em outros evangelhos vai falar assim, que os fariseus, os escribas estavam tentando impedir de Jesus de fazer aquilo, de entrar naquele jeito. Por quê? Porque aquilo revelaria que ele era o rei, que ele era o Messias, ele era esse pelo qual os profetas profetizaram a respeito. Então, aqui está se cumprindo e as coisas parece que são fáceis. Então, quando os discípulos vão lá buscar o jumentinho, as pessoas perguntam: o que vocês estão fazendo? Pirou? Como é que você rouba assim na cara dura? E ele vira e ele fala e eles: tá bom, concordam. E aí é isso que acontece. Jesus vai, as pessoas, montam, coloca panos ali no jumentinho, Jesus monta ele e as pessoas então começam a jogar ramos e tudo e gritam:
Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas dos céus. E é isso, né? E Hosana, olha só, aí aqui eu também quero gastar um tempinho, mas eu tenho muita coisa para falar desse cara. Vamos ver se dá tempo. Então, Hosana aqui, Hosana, quando a gente vai para o significado original ali da palavra, porque Hosana não é um significado normal pra gente, né? Mas para eles é. E Hosana quer dizer seja propício para esse tempo, faça aquilo para o qual veio fazer. Entende? Aí, propício também não tem lá no original, mas tem no nosso dicionário. Propício já é algo que a gente fala aqui mais corriqueiramente. Propício, então, no nosso dicionário, quer dizer que tem as características adequadas e necessárias para cumprir algo, para fazer algo, né? Então, aquele momento, então, aquela figura de Jesus entrando, tudo que Jesus fazia, tudo aquilo, sabe, eram características, eram coisas das quais as pessoas olhavam e falavam, cara, ele é esse e ele tá fazendo isso, o que veio fazer, o que era para ele fazer. Beleza, então, voltando, aí continuando, né, na verdade, não, aí beleza, aí Jesus então, após esse momento aí, essa entrada triunfante em Jerusalém, Jesus vai para o templo. Ao chegar no templo, diz que ele chega à noite, e ele vai lá e olha tudo ao redor, como quem fiscaliza, como quem é um inspetor da casa de seu pai. E beleza, então ele vai, mas volta para o povoado de Betânia porque estava tarde da noite. Beleza. Aí vai dizer que quando eles estão voltando, ele sente fome. E aí ele vê de longe uma figueira cheia de folhas e vai até ela para ver se acha figos. Afinal de contas, bom, aqui vai falar assim, no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Sabe lá Deus, mas o que me dá a entender era que era perto de Betfagé. Betfagé e Betânia eram povoados ali perto de Jericó e tal, e a caminho de Jerusalém. E Betfagé é aquilo que a gente comentou no início. O nome da cidade, ela quer dizer casa de figos verdes. Então Jesus passa naquele local e vai até a figueira. Porque afinal de contas, ainda que não fosse o tempo de figos, aquilo estava plantado ali para servir a algo, sabe, para fazer algo. E não tem dessa de tempo. Para Jesus não tem dessa de tempo, para ele nós devemos o servir o tempo todo, em tempo e fora de tempo. E quando ele passa e ele vê que a figueira não cumpriu aquilo pelo qual ela deveria cumprir, que era servi-lo, que era sim ter figos, independente se era tempo de figos ou não, ele a amaldiçoa e fala que ninguém mais coma de você. Beleza, e vai embora. Aí ele vai para o templo. Ao chegar no templo, Jesus então, e aí eu indico aí o filme The Chosen, aquele A Última Ceia, né, que vai ter uma cena lá, como é que se diz, muito forte, que ele passa a noite, né, como ele foi no templo antes e viu a situação que estava, ele passa a noite ali preparando o chicote, e aí quando ele chega nesse lugar, que ele volta, né, para Jerusalém, para o templo ali, gente, em Isaías 56:7, eu vou finalizar assim porque o meu tempo se esgotou. Em Isaías 56:7 vai dizer o seguinte:
Um pouquinho antes, no 56:6. Se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu Monte Santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E aqui eu finalizo bem rapidinho, porque meu tempo já se esgotou. Quando Jesus chega naquele lugar, ao invés de barulho de oração, ao invés de gritos de aleluia, de adoração, de louvor a Deus, Jesus só consegue ouvir o grito das pessoas fazendo comércio. Mais uma vez, aquele templo não estava cumprindo o propósito pelo qual ele foi constituído. E Jesus destrói aqueles lugares, mete tudo abaixo. E é isso, gente, eu não vou me estender mais, senão meu tempo se passa, tá bom? Deus abençoe. Se quiser, segue lá no Instagram que a gente fala mais sobre isso. Tchau, tchau.